partir de agora, Conversa de Vida, direto de Portugal. Entrevistas, a palavra de Deus, músicas. Fique por dentro dos acontecimentos da Europa. Apresentação, Pastor Henrique Pereira. Com muita alegria hoje, nesta tarde, no nosso Conversa de Vida Brasil-Portugal, meu grande amigo, pastor Pablo Maidana, né? Um homem de Deus, um grande amigo que Deus, nessa trajetória da nossa vida, Deus sempre coloca pessoas abençoadas na nossa vida, e eu glorifico a Deus pela vida do pastor Pablo. Eu creio que nós iremos fazer muita live, né? E pastor Pablo, ele tem sempre uma palavra direcionada àquilo que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias, né? Principalmente aqui na Europa, né? E a influência é tão grande dessa questão das pessoas que estão perdendo todo o sentido da estrutura humana, né? Não estão mais reconhecendo aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Então, eu quero, nesta tarde, pastor Pablo, as suas considerações iniciais no nosso programa Conversa de Vida. Obrigado, pastor Henrique. Boa tarde. Deus abençoe você, sua família, ministério e também esta abençoada audiência. Muito obrigado, pastor. Pastor, eu quero aproveitar o máximo possível estes 20 minutos para ministrar uma gloriosa palavra da parte de Deus. E para isso eu quero convidar as pessoas, se puderem, abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículo 15 ao 17. Diz assim, e disse-lhe Jesus, e vós quem decís que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Amados, é muito importante compreendermos que há um mundo espiritual que influencia as nossas mentes. Deus nos criou como seres de dois mundos. Temos um corpo físico e com o corpo físico contaminamos o mundo da matéria. Mas também temos um espírito pessoal que Deus nos deu, o qual nos torna imagem e semelhança de Deus. E através de nosso espírito podemos perceber e também podemos, em certa forma, ter uma relação de espírito humano para com o mundo espiritual, porque somos seres de dois mundos. Acontece que no nosso mundo físico, nós temos todo o direito que Deus nos dá em sua palavra. Nós tomamos decisões aqui que também afetam o mundo espiritual. E, rapidamente, quero explicar como funciona o mundo espiritual através dessas passagens que nós temos lido agora. Vemos Jesus que está diante de seus discípulos, não está diante da multidão, somente diante de seus 12 discípulos, e Jesus faz uma pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro tomou a dianteira e Pedro disse, tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi tua mente quem idealizou essa ideia. Não foram tus pensamentos que nasceram de tua mente que levaram você a dizer isso. Não, mas meu Pai que está no céu, através do Espírito Santo, te revelou isso. Pedro ficou realmente impressionado. Por quê? Porque nós não nos damos conta como seres espirituais influenciam a nossa mente. Dia após dia, temos um mundo espiritual nos rodeando, influenciando a nossa mente. Aí Pedro ficou maravilhado, ficou até um pouco orgulhoso. Deus me usou. Deus me inspirou para falar essa verdade. Mas acontece o seguinte, que quando Deus nos usa,
coisa a fazer é se humilhar e não se orgulhar. E passaram uns minutos e Jesus começa a falar que devia entrar em Jerusalém. Lá seria colocado na prisão, seria açoitado, castigado, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Mas acontece que Pedro, ouvindo novamente a Jesus, agiu inesperadamente em um impulso, dizendo: Jesus, não fala desse jeito. Jesus, não pensa desse jeito. Não te vai acontecer nada disso, não. Você tem que pensar positivo. Nesse momento, Jesus olha para Pedro e disse assim: para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as que são dos homens. Essa palavra de Jesus realmente foi um choque térmico para Pedro, para todos os outros discípulos e até para nós. Porque primeiro Jesus disse a Pedro: Pedro, o Espírito Santo te usou. E agora Jesus fala para Pedro: Satanás te está usando. O interessante é que Pedro não percebeu, nem quando foi o Espírito Santo que era inspirando o pensamento na mente dele, nem quando detrás dele Satanás estava inspirando também pensamento na mente de Pedro. Isso nos mostra, amado, como é fácil o ser humano ser enganado. Nós pensamos sempre que somos nós quem pensamos, somos nós quem sentimos, somos nós quem decidimos. E não é assim, não. Esse mundo espiritual que nos rodeia é uma nuvem de testemunha, como diz o escritor aos Hebreus. Nos está influenciando constantemente. Nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos dão legalidade ao mundo espiritual para interagir em nós, inclusive através de nós. Isso o que nesta tarde, nesses poucos minutos, 10 minutos mais que tenho pela frente, quero explicar rapidamente. E vou explicar isso contando um pouquinho da minha experiência com o mundo espiritual. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu não conhecia o Senhor. E também meus irmãos não, meus amigos não. E tínhamos sempre, os finais de semana, um ajuntamento de todos nossos amigos. Saíamos a nos divertir, a beber, a brigar inclusive. E havia nessa turma uma pessoa muito dinâmica, muito alegre, que era realmente um motor que dava alegria à nossa turma. Ele se chamava Carlos. Ele era muito divertido. Ele tinha realmente aquela alegria que era transmitida para os demais. Mas um dia, Carlos disse assim: eu quero morrer. Começou a se repetir, eu quero morrer. Se afastou de nós. Ele morava frente da casa de minha mãe, atravessando a rua, morava sozinho, se encerrou no quarto dele, parou de se alimentar, parou de rir, parou de falar conosco. A única coisa que dizia: eu quero morrer. Passaram meses, o irmão dele levou médico na casa dele, mas não adiantou, não se alimentava. E uma noite, 3:30 da manhã, se escutaram gritos de horror, gritos aterradores. Na madrugada, silêncio da noite, escutando essa gritaria, e era Carlos gritando. A porta do quarto dele estava aberta, ele deitado na cama, muito magrinho já, e dizia: não me deixem morrer. Nós nos levantamos, fomos lá, vimos aquele quadro horrorizante. Ele se agarrando aos laterais da cama, com os olhos arregalados,
e dizendo: não me deixem morrer. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Primeiro ele dizia: quero morrer, depois grita desesperado porque dizia: não me deixem morrer. Ele deu um último grito, a boca dele se abriu, os olhos se arregalaram e expirou, morreu. Eu não compreendi. Ninguém compreendeu nesse momento, porque ele tinha agido dessa forma que ele viu no momento de morrer. Eu saí da minha cidade, estive 4 anos em outro estado, fui a morar em Córdoba, Argentina, morava sozinho. Quando cumpri 22 anos de idade, eu comecei a ouvir pensamentos aqui: eu não presto, eu não quero viver, eu quero morrer. A mesma coisa que tinha acontecido com Carlos 4 anos atrás, agora começava a acontecer comigo. Tinha 22 anos. Eu morava sozinho e muitas vezes eu vi essa voz falando na primeira pessoa do singular: eu devo me suicidar. Sempre falava na primeira pessoa do singular. Nunca falava alguém na minha cabeça dizendo: você se deve suicidar. Não. Eu ouvia na primeira pessoa como se fosse eu pensando: eu devo me suicidar. Acontece que várias vezes eu tentei tirar minha vida, mas Deus me livrou. Eu não sabia que era Deus já trabalhando na minha vida. Um dia estava em um prédio, estava trabalhando lá num prédio, aproximadamente uns 15 metros de altura, e aquele pensamento: eu me vou lançar de aqui abaixo, me vou suicidar. Eu tentei, mas algo, uma força invisível, me paralisou e não me soltou até que aquele desejo, aquele pensamento desapareceu. Aconteceu que Deus colocou uma menina que me convidou a ir a uma igreja evangélica onde o pastor Pablo da Silva, brasileiro, na igreja Assembleia de Deus, lá na Argentina, estava pregando. Quando fui lá, escutei aquele pastor, parecia que estava falando de que algo que conhecia a minha vida. Ele sabia, parece que, detalhes da minha vida, mas hoje sei que não era ele, era o Espírito Santo usando ele. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador e um fardo foi tirado de mim, mas aquelas vozes não pararam. Aquelas vozes continuavam dia após dia. Eu não valho nada. Eu devo tirar minha vida. Até que outra noite, o mesmo pastor começou a pregar sobre a passagem de Mateus capítulo 4, onde o diabo tenta a Jesus e Jesus começa a refutar ele com a palavra: está escrito, Satanás. E aquele pastor começou a dizer, ele não sabia o que estava acontecendo comigo, não contava eu isso para ninguém. E aquele pastor começou a dizer, cada vez que vier pensamento em sua mente, você deve falar: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E eu comecei a fazer isso. E algo começou a acontecer. Aquelas vozes que eram constantes na minha mente começaram a enfraquecer. E aquela palavra, que é a palavra escrita de Deus, que eu tomei como um pensamento para mim: eu tenho a mente de Cristo, começou a ecoar aqui dentro. E isso foi lançando fora aquelas vozes, aqueles pensamentos, aqueles desejos, aqueles sentimentos. Amado, eu quero te dizer algo. Você e eu não estamos livres, somos influenciados por entidades malignas que estão constantemente lançando pensamento, não somente de suicídio, mas de muitas outras ideias que levam você longe da presença de Deus. Ideias de prostituição, de homossexualismo, ideias de ódio, de mágoa, de medo. O ser humano é bombardeado constantemente com pensamento inspirado pelos demônios e o ser humano não se dá conta disso. Por quê?
Porque tanto o Espírito Santo, quando inspira um pensamento na mente do ser humano, como os demônios que inspiram pensamento na mente do ser humano, é a mesma voz que a dos nossos pensamentos. Nós temos que discernir que voz é a que está sendo ouvida aqui dentro de quem? É de Deus. É dos demônios ou somos nós mesmos que estamos idealizando, criando esses pensamentos na nossa mente? Uma coisa que eu aprendi durante muitos anos, que a palavra de Deus, antes de ser escrita, a palavra escrita de Deus, era o pensamento de Deus. Deus expressou esse pensamento através da sua palavra falada. O Espírito Santo tomou essa palavra falada, que saiu da boca de Deus, que expressava os pensamentos de Deus, e a inspirou na mente dos profetas. E os profetas e apóstolos escreveram a Santa Bíblia. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, estamos conhecendo os pensamentos de Deus. Essa palavra nos foi dada, essa palavra escrita aqui, é o pensamento de Deus manifestado na palavra escrita. E Deus nos deu essa palavra escrita para que essa palavra se torne o nosso pensamento e nós pensemos como Deus pensa. Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Olha, Deus não pode trabalhar com alguém que pensa diferente do que ele. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos e meus caminhos mais altos do que os vossos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são meus pensamentos e meus caminhos mais altos do que os vossos. Deus não está buscando pessoas bonzinhas. Deus não está buscando pessoas que tentem agradar a Ele. Deus está buscando pessoas que pensem como Ele pensa. E como vamos a pensar como Deus pensa? Quando nós conhecemos essa palavra. É o pensamento de Deus registrado na Bíblia. E nós começamos a pensar como Ele pensa. Muitos de vocês seguramente estão tendo esse conflito interno. Talvez não com suicídio, mas talvez com pensamentos medrosos. Talvez com pensamentos libidosos. Talvez com pensamentos de ira, de mágoa e de tantas outras coisas que levam você a pensar que você é um miserável. Você não é um miserável. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é um tesouro que vale mais do que o ouro e a prata, porque o preço que você tem o mesmo valor que a vida do Filho de Deus. Amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra comece a fazer ninho em tua mente, comece a ecoar, e saiba que cada pensamento que você pensa nem sempre é teu. Cada sentimento que você tem nem sempre é teu. Que a vezes você está cativo mentalmente, sentimentalmente e até volitivamente, a vontade cativa por entidades espirituais malignas que talvez por uma legalidade que você deu quando transgrediu o princípio, criaram uma simbiose. Ou seja, que o que ele pensa, o demônio pensa, aparece na tela da tua imaginação. Você começa a pensar igual que ele. O que o demônio faz, você também faz, porque é uma simbiose. Há uma ligação entre a mente do demônio e a mente desse ser humano. Mas eu quero convidar você, em nome do Senhor Jesus Cristo, se posicione. Deus te perdoa quando confessamos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos limpa, nos purifica e responde a toda demanda e ataque de parte do inimigo. E isso é suficiente. Deus não está pedindo que você seja perfeito, mas Deus necessita que a intenção de teu coração esteja voltada para Ele, esteja querendo fazer a vontade dEle, ainda que você não possa. Você não pode, claro que não, porque o poder não é teu, o poder é de Deus, mas Deus precisa
que você queira, porque Deus não pode trabalhar com pessoas que não querem. Deus precisa de pessoas que tenham a intenção. Amado, meu tempo passou, ia continuar, mas vou parar por aqui. Deus te abençoe. Pastor Henrique, muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade e que Deus continue abençoando sua vida, família, ministério e a essa maravilhosa audiência que realmente são filhos e filhas de Deus abençoados. Amém. Quero, nesta tarde, agradecer meu grande amigo, pastor Pablo, abriu um espaço aí na sua agenda para também participar do nosso Conversa de Vida. Eu creio que nós iremos, eu e o pastor Pablo, nós iremos fazer um cronograma de fazer algumas lives sequenciais sobre alguns temas, né, que é muito importante, temas que nós estamos vivendo aqui na Europa, né, posteriormente também no Brasil, mas que Deus vai usar, sim, pastor Pablo, de maneira sobrenatural, e eu glorifico a Deus pela vida do pastor Pablo, sua família, e eu creio que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas, o Senhor tem algo especial para fazer. Enquanto as pessoas dizem, não, acabou o tempo, não, ainda tem muito tempo, Deus está dando só oportunidade, né? E nós deveríamos aproveitar muito mais a oportunidade que Deus tem nos dado. E eu creio que por esses dias, Deus vai fazer coisas grandes através dessa ministração. Então, olha, você já ouviu hoje que o cuidado com sua mente, né? Muito cuidado com sua mente. Né? A sua mente, ela é influenciada com muita facilidade. E aquilo que você vê também traz influência para a sua vida. Pastor Pablo, eu gostaria de pedir um favor, pastor, se o pastor pudesse orar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Eu quero estar aqui o irmão Bispo, né? Edivaldo Bispo, que o pastor Pablo conhece que foi nossa igreja, que é o marceneiro, né? Ele está aqui também dizendo glória a Deus, Deus abençoe muitíssimo o ministério. E as pessoas aqui estão entrando aqui, que Deus abençoe os nossos irmãos. A gente não programa nada, é tudo assim, na hora das oportunidades, mas eu agradeço a Deus pela vida do pastor Pablo. Muito obrigado, pastor Pablo. E se o pastor quiser falar mais alguma coisa, dar suas considerações finais e orando ao Senhor nesta tarde. Tudo bem, pastor. Eu vou poupar o tempo, vamos orar, certo? Que é pessoas que também talvez tem que trabalhar, tem que fazer seus afazeres. Senhor, muito obrigado pela vida do Henrique, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu ministério. Obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sua misericórdia, essa causa pela qual estamos aqui nesta tarde. Muito obrigado pelo Espírito Santo de Deus, que foi enviado para nos guiar a toda a verdade. Muito obrigado, Espírito Santo, por manifestar Jesus Cristo ressurreto em nossas vidas. Porque Ele, sendo Deus, Jesus, sendo Deus, se fez homem e como homem morreu a nossa morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Ante o nome do Senhor Jesus, se dobra todo o joelho no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. E toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo venceu o mundo, o pecado, venceu a morte e venceu os principados e potestades. E nesse nome, meu Deus, meu Pai, em suas mãos entrego cada pessoa que está ouvindo neste momento, cada um daqueles que estão clamando pelo seu socorro. Em nome de Jesus. Chegue agora até cada um deles. Comece, Senhor, a libertar as mentes, os corações dele, as famílias, os caminhos dele. Senhor Deus Todo-Poderoso, sua palavra diz que tudo quanto nós pedirmos, seja pequeno ou grande, possível ou impossível, o Senhor nos lo daria. Senhor, eu clamo, juntamente com seu servo, pastor Henrique Pereira, que o Senhor conceda o desejo desse seu servo. Olhe a luta que eles estão tendo. Comece a soprar, Senhor. Que sua mão poderosa comece a libertar sua vida. Que o diabo seja envergonhado, seu nome glorificado. Nossas vidas e famílias abençoadas, meu Deus, meu Pai. Abra a porta, Senhor. Abra a porta que não se feche. Feche porta de caminho, de pecado, de morte, mas abra suas portas, Senhor, para essas vidas. Que haja uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Os servos servem ao Senhor. Glorifique seu nome em tudo isso.
Nós pedimos, nós agradecemos, crendo que já está feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esta vida destruída.